Olá, gente, tudo bem? Aqui é o Léo. E nessa quarentena resolvi gravar umas videoaulas para ajudar o pessoal com assuntos de exatas, é porque eu não sou bom de humanos, eu sou só de exatas. Nesse tempo de quarentena infernal, né? Eu sei que a casa, a cama, a TV, o celular, a geladeira, a cozinha é motivo de distração. Então eu quero ajudar vocês a resumir tudo em uma apresentação só, para que todos vocês tenham um ótimo proveito, tá? Bom, aqui temos o primeiro assunto: óptica. Óptica, espelhos, lentes, sombras, tudo isso daqui, ok? Esse daqui é o nosso conteúdo da aula. Ele está em ordem, ok? Vou começar por aqui, terminar por aqui. E na descrição do vídeo aí embaixo, cada assunto desse tem o seu tempo de início no vídeo. 1 minuto e 1 segundo, certo? Por exemplo, se tiver cores, vai estar lá 3 minutos e tal. Por exemplo, é um exemplo, tá? Não é, talvez não seja isso. Você clica lá, ou você vai no vídeo, arrasta até lá, e vai lá, vai estar os assuntos das cores, tá bom? E é isso, ok? Vamos começar o nosso primeiro assunto. Vou falar que daqui pra frente vai sair algumas outras videoaulas de ondulatória, calorimetria, tudo que vocês quiserem. Por exemplo, um assunto diferente, coloca aí nos comentários que eu vou estar lendo. Matemática, física, química, que eu vou tentar ajudar, tá bom? Vamos lá para o primeiro assunto. Sombra. Aqui podemos ver a nossa definição. A sombra é a região do espaço que não recebe luz direta da fonte. Então, por exemplo, aqui temos uma fonte, ok? Uma fonte, um objeto e aqui uma parede, por exemplo. Essa fonte aqui, ela é pontiforme em relação à parede. Ou seja, ela é tão pequena que ela é considerada um ponto, certo? Em relação à parede. Temos um objeto que não deixa a luz passar, um anteparo, um objeto opaco. E esse objeto gera uma sombra, ok? Como que a gente determina essa sombra? Pegamos os raios e passamos pelos limites do anteparo, aqui e aqui. Formamos uma região de sombra, ok? Em termos de cálculo da matemática, aqui podemos usar uma semelhança de triângulos, onde temos um triângulo aqui e temos um outro triângulo aqui. Entendeu? Muito bem. Fazer uma relação entre triângulos, uma semelhança de triângulos, ok? Na penumbra. O que é a penumbra? Penumbra é a região do espaço que recebe apenas parte da luz direta da fonte. Porém, eles têm que estar postos sob influência de uma fonte extensa. Ela não é mais pontiforme igual a sombra, ela é extensa. Ou seja, lembra lá na sala do Rosário, eu sei que faz tempo que vocês não vão, lá aquela lâmpada grande lá no teto, aquilo lá já pode ser considerado um corpo extenso. Ele é grande comparado com a parede, nesse caso aqui. Então, ele vai gerar uma sombra? Vai gerar uma sombra. Temos a sombra aqui, ó, certo? Que é também os limites do anteparo. Tá, e agora vai gerar uma sombra. E como que eu vou saber essa sombra? Bom, temos a sombra aqui, ó. Ela pega de um ponto da extensão, passa no limite oposto e continua até bater na parede. E fez isso dos dois lados, temos a penumbra também. E a mesma coisa, gente, aqui tá cheio de triângulo. Cheio. É só fazer uma semelhança de triângulo que vai dar certo. Você vai encontrar os valores, ok? Continuando. Chegamos na câmara escura. Aquela famosa caixinha com um papel sensível à luz.
e um pontinho, um furinho na caixa, ok? Bom, chegando nessa situação, o que a gente tem de informação importante, certo? Primeiramente, temos o tamanho da vela, né? O tamanho do nosso objeto. Tamanho O. E também temos o tamanho da nossa imagem, tamanho I. Mas o que mais temos de informação importante? Nesse caso, temos a distância da vela até a parede da caixa, onde está o furo. E também temos a distância interna da caixa. Certo? Aqui, aqui é o desenho. Deixa eu apagar aqui, que eu fiz caca. Temos o nosso desenho e temos o nosso desão. Ok? Bom, geralmente em exercício, esse desenho é o tamanho da caixa, ou seja, a lateral, o lado da caixa. Ok? Bom, primeiramente, vamos explicar por que a vela apareceu invertida. Por que a imagem na câmera escura é invertida? Porque, vamos lá, vamos pegar aqui a ponta da vela. Vamos traçar um raio ligando até o furo, uma reta. Então, a gente traça, continuando, vem para cá. Então, aqui é a ponta da vela. Já a base, se a gente fizer a mesma coisa, vai dar aqui. Então, por causa da incidência dos raios em si, forma a imagem invertida. Ok? Bom, tá. Mas aí você vira e fala, tá, mas o que eu vou fazer com essas informações? Vamos calcular. Que temos o nosso triângulo. Beleza. E aqui? Também temos outro triângulo. Pronto. Temos uma semelhança de triângulos. Certo? Qual que vai ser a nossa relação? Vamos ter a distância do maior, que é o desão, sobre a distância do menor, que é o desinho, vai ser igual o tamanho do objeto sobre o tamanho da imagem. Correto? Então chegamos à nossa primeira relação. Pronto. Vamos agora para o nosso próximo assunto, cores. Bom, esse assunto consiste na questão que por que o objeto tem certa cor? Por que o marca-texto é amarelo? Por que existe outro verde? Porque tem o laranja, o roxo. Por quê? Porque é a luz que o corpo vai emitir quando é incidido com uma outra luz que contém uma certa cor. Então, por exemplo, vamos analisar o Sol. O Sol, ele emite luz branca, não é amarela, é branca. Ele emite uma luz branca e bate no corpo branco. E vai refletir uma luz branca, ou seja, vai refletir a luz do corpo. Nesse caso, uma luz branca, temos um corpo violeta, vai emitir luz violeta. E aqui, uma luz branca no corpo negro, não emite nada. Mas o que aconteceu com o resto das luzes aqui e com todas as luzes aqui? Aqui, parte da luz foi absorvida, todas aquelas que não são violeta. E nesse caso aqui, todas as cores, porque a cor negra, o preto, significa a ausência de luz. Ok? Bom, e nesse caso aqui, temos a luz branca, que é a mistura de todas as cores, incidindo no objeto azul. E esse objeto azul, vai emitir uma luz de frequência equivalente à cor azul no espectro visível. Lembrando que não sei se é a próxima ou daqui a algumas aulas, teremos aulas sobre ondulatório, certo? É um comprimento de luz numa frequência que determina essa luz aqui. E nesse exemplo também, podemos ver que aqui está sendo incidido luz branca em todos os casos. Mas dependendo do objeto que ele é refletido, ele vai emitir uma certa cor. Ok?
Bom, vamos agora para o nosso primeiro amigo, o nosso espelho plano. Ok, nosso espelho plano. Nessa imagem aqui, podemos ver um raio incidente e um raio refletido em um certo ponto. O que acontece? Se a gente traçar uma normal que é perpendicular ao nosso espelho, podemos ver que ele forma um ângulo de incidência e um ângulo de refração. E qual que é a característica do nosso espelho plano? Ele vai fazer que o nosso ângulo de incidência seja igual ao nosso ângulo de refração. Então, esse ângulo aqui, esse ângulo R é igual ao ângulo I, ok? Então, se aqui for de 45 graus, aqui também vai ser de 45 graus, ok? Agora, analisando a questão de imagens e raios, vamos pensar que tem um observador aqui. Um observador aqui. Ok? E temos um objeto aqui. Ok? Um objeto aqui. Como que a gente vai determinar a imagem? Como é que a gente vai determinar o sentido, a direção dos raios de luz? Bom, primeiro vamos analisar a primeira informação. A distância do objeto até o espelho. Uma distância D. E agora? Todo objeto que estiver diante de um espelho plano, ele estará após o espelho plano na mesma distância. Ou seja, aqui também terá D e terá o mesmo objeto do outro lado. Deixa eu pegar aqui a cor. Aqui, terá o mesmo objeto. Ok? No mundo virtual. Beleza. E agora? Vamos descobrir o que o observador está vendo. Então, vou traçar aqui, do objeto até... Pense que é uma reta, tá, gente? Que isso aqui tá horrível. Aqui, cadê a preta? Imagina uma reta aqui, certo? Aqui. Ou seja, ele vai partir do objeto e vai até o observador. E aqui é só você pegar o objeto e ligar até esse ponto. Pronto, você tem o caminho. Ok? Mas aí vocês viram, mas você tem que indicar o sentido do raio, tá, gente? Ele vem do olho até o objeto ou é a luz do objeto que vai até o olho? Eu acho que é a luz do objeto que vai até o olho. Ok? Então, em todo caso de um espelho plano, o que vimos é que se a gente tiver um objeto numa certa distância D, esse mesmo objeto estará no mundo virtual com a mesma distância. Ok? Perfeito. Bom, vamos agora para o assunto campo visual. Ou seja, tudo que um observador consegue ver num espelho plano. Aqui temos uma demonstração, certo? Aqui, uma imagem que eu peguei de um exercício para determinar quais pontos ele vai ver. Mas vamos fazer o passo a passo. Ok? Primeiramente, temos o nosso observador aqui. Nosso observador. Aqui, temos o nosso espelho plano. Aqui, o 2. Aqui, o 1. Aqui, o 3. Aqui, o 4. E aqui, o 5. Certo? Bom, então é isso que ele vai dar, ok? E o que a gente vai fazer com isso? Vamos lá. Vamos prolongar esse espelho. Ok? Prolongamos o espelho. O
o nosso observador está aqui. Ele está em uma certa distância do espelho. Como vimos no slide anterior, essa mesma distância se conserva. Então, teremos o nosso querido observador aqui também. Ah, legal. E agora? Vamos pegar o nosso observador e ligar nas extremidades. Então, eu venho aqui e ligo nas extremidades. A mesma coisa com a outra extremidade. Finge que está na extremidade. Por favor, usem régua, tá? Aqui eu não tenho régua, infelizmente. Ou seja, essa região aqui, ó. Cadê? Deixa eu pegar uma outra cor. Essa região aqui, ó, que eu estou pintando, é a região que o observador consegue ver. Então, se vem uma pergunta assim, com essa distância, com essa disposição de pontos, quais os pontos que o observador consegue ver? É o 3 e o 4, ok? Bom, esse daqui é um exercício famoso. Perguntar qual é o tamanho mínimo de um espelho para que um observador veja o corpo inteiro dele. Então vamos lá. Primeiramente, o que ele fez? Temos um objeto, que é um corpo de um homem. Aqui o espelho plano. Todo. Mas é desnecessário. Vamos fazer a imagem dele no mundo virtual com a mesma distância, ok? O que a gente precisa fazer? O observador tem que ver do olho dele o topinho do corpo dele e o pezinho do corpo dele. Então, ele tem que vir daqui até o olho e daqui até o olho, ok? Mas esse daqui é que nem o slide anterior. É só a projeção. Então, daqui até aqui é um raio, daqui até aqui é outro raio. E aí, o que fazemos? Chegamos numa relação. Vamos lá. Aqui é o tamanho do espelho que eu quero chamar de E. Aqui ele já disse pra gente que é H. A distância desse daqui é D e a distância desse daqui é D. Pronto, temos uma semelhança de triângulos. Mas você pode virar. Que triângulo? Temos esse triângulo aqui, MON, e temos um outro triângulo, que é o A', OB'. Certo? Imagina que eu fiz certo, por favor. Então, vamos fazer a nossa relação. Base menor, E sobre H, que é a base maior. Essa daqui. É igual à altura do triângulo menor, que é Dzinho, certo? Esse daqui. E a altura do triângulo maior, que vai ser tudo isso. Que equivale ao quê? A 2D. Olha que incrível! Olha que incrível! Corta, corta. Ok? Então, o tamanho do espelho vai ser igual à altura dividido por 2. Certo? Eu recomendo que você não decore isso daqui. Não decore. Entenda o processo. É melhor entender o processo, porque isso pode acontecer com qualquer exercício, não necessariamente esse. Então, faça o processo ao invés de decorar. Por favor, tá bom? Agora vamos para espelho esférico, ok? Existem dois tipos de espelho. O côncavo e o convexo, ok? É a colher e aqui do lado ao contrário da colher. Aqui temos exemplos de raios. Nos espelhos esféricos, temos uma certa nomenclatura. No espelho côncavo, aqui, temos o centro de curvatura, o foco e o vértice. E no espelho
convexo, que é esse daqui. Temos o vértice, o foco e o centro de curvatura. Beleza? Ah, mas o que é o centro de curvatura? Centro de curvatura lembra de círculo, lembra de esfera, certo? Então, o centro é aquele pontinho no meio. E o vértice é a beirada. Então, a gente pode falar que o comprimento de CV é igual ao raio. Opa, deixa eu tentar fazer um Rzinho melhor. É igual ao raio de curvatura. Ah, então o que a gente pode dizer? Que F, V, foco até o vértice, é igual o foco até o centro, que é igual a metade do raio. Ok? Isso é importante entender. Certo? Bom, aqui temos uma das coisas mais importantes desses espelhos, que são os raios notáveis. Vamos estudar primeiro do côncavo. Aquele raio que sai do centro, bate no espelho, volta até o centro. Então, acontece esse movimento aqui do raio, ok? Se esse raio vem paralelo ao eixo, ele retorna cruzando no foco. E o inverso também é verdadeiro, ok? Aqui temos um outro raio. Um raio que está apontando para o vértice, ele reflete no mesmo ângulo, certo? Aqui, ó, temos um certo ângulo aqui e é o mesmo ângulo que aqui, ok? Então, esses são os raios notáveis, importantíssimos para os espelhos, para a formação de imagens em espelhos esféricos, ok? No convexo é parecido, só que eles não entram no espelho, né? Eles refletem. Então temos um raio de luz apontando para o centro, ele volta no mesmo caminho. Um raio de luz paralelo ao eixo, ele vai refletir alinhado com o foco. E a mesma coisa quando está no vértice, certo? Ele terá o mesmo ângulo. Aqui, nossa, eu fiz uma reta. Terá um ângulo aqui que é igual a esse ângulo aqui. Ok? Importantíssimo. Aqui temos os exemplos de tipos, alguns exemplos de espelhos, desculpa. O côncavo, certo? E o convexo. Esses dois exemplos, o de espelho de maquiagem e o de carro ou de segurança, são muito famosos. Formação de imagem em espelho convexo. Vou falar a real para vocês. Só existe esse tipo de imagem no convexo. Maravilhoso. Em compensação, existe 5 no côncavo. Ok? Bom, o que aconteceu? Temos o nosso objeto, o nosso espelho convexo, ok? Para formar a imagem, o que a gente precisa? De 2 raios notáveis, ok? Aqui podemos ver um raio que está partindo da cabecinha, paralelo ao eixo, que vai refletir alinhado com o foco, ok? E partindo do mesmo ponto, indo até o vértice e refletindo aqui com o mesmo ângulo, ok? Mas aí você vai analisar que esses raios aqui, eles nunca vão se cruzar no mundo real, mas no virtual, sim, ok? Então, essa imagem vai surgir a partir do cruzamento, ok? Então, para nascer, tem que cruzar, a lei da natureza. Logo, podemos dizer que ela terá um tamanho menor, ela será
virtual. Por que virtual? Porque ela cruzou com raios de luzes imaginários. Não foram os raios de luzes de verdade, ok? E também será direita, não será invertida, como podemos ver. Ok? Ótimo. Bom, agora analisando tudo isso daqui. Deixa eu pegar o laser. Tudo isso daqui, ok? Só existe esse tipo de convexo, ok? Não é para decorar. Não é para decorar que só existe um tipo no convexo. Claro, ajuda, mas não é bom. Faça o processo, porque o mesmo processo é igual no côncavo, né? Então vamos ver o côncavo. Aqui, vamos pegar um objeto antes do centro, no centro, entre o centro e o foco, no foco e depois do foco. E vamos analisar. Ok? Na primeira aqui, temos um objeto, pegamos um raio paralelo, cruzamos no foco, aqui. E pegamos um que passa no centro, então vai e volta no centro. Cruzou aqui. Então aqui vai formar a imagem. Podemos ver que ela será menor, ela é real, porque são raios de verdade, e invertida, como podemos ver. Já no centro, o objeto no centro, um raio paralelo, cruza no foco, raio no centro, cruza no centro. Então podemos ver que cruzou aqui, bem alinhado com o centro, ou seja, ela será real, cruzou os raios verdadeiros, e invertida, que dá para ver que está invertida, e ela vai ser igual, o mesmo tamanho. Entre o centro e o foco, fazer o mesmo processo. Raio paralelo, cruza no foco, centro, mesmo caminho. Cruzou aqui. Podemos ver que ela é real, porque cruzou com os raios de verdade, invertida porque está invertida, e maior porque ela é maior. Ok? Agora, esse caso é importante, gente. O foco, a imagem, o objeto no foco. Se a gente cruzar, colocar os raios paralelos ao eixo, cruza no foco, e centro. Aqui não está aparecendo muito, mas eles vão ser paralelos. Pô, mas se eles são paralelos, isso significa o quê? Que eles não se cruzam. Ah, mas se não cruza, não tem formação de imagem, ok? Eles não formam uma imagem, não tem uma imagem. Algumas pessoas falam que ele forma num infinito, certo? Mas é paralelo, não cruza, não tem imagem, ok? Então, é uma imagem indefinida, ok? É isso que temos. Imagem imprópria, ok? Já depois do foco, podemos fazer aqui o carinha aqui, o objeto, paralelo, cruza no foco, centro. Fazendo a análise dos raios reais, podemos ver que ele não cruzará no mundo real, só no virtual. Então a imagem é virtual, direita e maior. Vamos chegar numa relação. Olha aqui, toda imagem real é invertida. Toda imagem invertida é real, como toda imagem virtual é direita e toda imagem direita é virtual. Chegamos nessa relação, ok? Agora vamos estudar a refração. O que é a refração? A refração é a mudança da velocidade de uma onda ao atravessar os meios com diferentes índices de refração. Eu já vou explicar o que é índice de refração e onda. Eu vou ter uma aula específica para onda, ok? Vamos analisar primeiro a refração da luz. Aquele famoso experimento de Isaac Newton. Se você não sabe, o Isaac Newton descobriu isso junto com a gravidade, junto com as teorias de cálculos, que quem vai fazer engenharia é derivada, integral e essas coisas. Ele descobriu quando ele estava se prevenindo da peste negra. Ok? Eu não sei se isso é verdade, mas falam que sim. Ok? Então, estamos na mesma situação. Então, por favor, gente, se vocês forem inventar uma teoria, inventa agora. Ok? Então, temos a luz branca, que vai ser refletida num prisma. Que vai gerar esse padrão de cores, que a gente conhece, que é o arco-íris. Ok? E, não sabemos o porquê, mas o violeta tem uma refração maior e o vermelho menor.
ok? É importante saber isso, gente. Já teve questão no vestibular que perguntava qual é o que tinha maior e qual que tinha menor, tá bom? Ou seja, é decoreba, não tem o que fazer. Aqui é a formação de um arco-íris. Ó, pensa que é uma gota de chuva. Essa vai ser a formação do arco-íris. Tem que ser nesse ângulo, tá? Eu já explico o porquê, a gente já vai entender porquê. Lembra que eu falei de índice de refração? Esse é o tal do índice de refração, certo? O N. E qual que vai ser a relação do N? É a velocidade da luz no vácuo, o C, que a gente chama de C, sobre a velocidade da luz no meio. Bom, vocês conhecem o famoso exemplo da areia e da água na praia, né? Se você sai correndo na areia e entra no mar, você desacelera, ok? Então o C seria a gente correndo na areia e o V a gente correndo no mar, entre aspas, tá? Bom, a gente sabe que o C ele tem a velocidade máxima, ok? E o V ele é obrigatoriamente menor que o C. Então, a gente vai ter, por exemplo, um número máximo sobre um número menor que ele. Logo, o N ele vai ser sempre igual, maior ou igual a 1, tá, gente? Tomem cuidado. Ele é sempre N maior ou igual a 1, ok? Bom, agora vamos analisar a lei de Snell e Descartes. Descartes. Ok? Bom, vou pegar o laser aqui. Essa é a relação onde temos um raio vindo de um meio para outro meio, certo? Aqui tem toda a legenda para você. Qual que é a relação? Temos uma relação muito importante. Vocês estão vendo que tem um ângulo aqui, vai ter um meio aqui e um meio aqui. Pronto. Chegamos na relação. Tem todo um processo. Mas N1 vezes o seno de I. Por que o seno de I? Porque 1 é aqui, o I é aqui, tá? É igual a N2 vezes o seno de R, que é esse ângulo aqui. Ok? Muito bom. Uma coisa muito importante. Vamos analisar essa imagem aqui do lado. Ok? Temos um raio incidindo com o mesmo ângulo na mesma situação. Do ar para uma outra superfície. Nesse caso, é um diamante. Nesse caso, um vidro. E nesse caso, a água. O que você percebe? O N, o índice de refração, está diminuindo. Certo? O que acontece com o ângulo? Ele aumenta. Ele se afasta da normal. Certo? A normal sempre perpendicular ao plano. Ok? Então, ele se afasta. Diminuiu, aumentou o ângulo, ok? Aumentou o índice de refração, diminui o ângulo, ou seja, se aproxima da normal. Fechado? Bom, o que temos agora? O nosso querido ângulo limite, ok? Ângulo limite. Questão do ITA, terceira questão, 2018, terceira questão de física. Eu tive uma aula antes de fazer a prova. Caiu isso, certo? Perguntou qual era a condição para existir ângulo limite. E qual que é a condição? Vou dizer para vocês. O raio tem que vir de um meio com um índice maior que o ângulo, maior do que o meio que vai receber o raio, maior que o índice de refração. Ou seja, o N da água tem que ser maior que o N do ar. O N do meio 1 tem que ser maior que o N do meio 2, ok? Para ter um ângulo limite. Vamos analisar a situação. A gente está mexendo nesse R aqui, a gente está aumentando, certo? E esse I, ele também está aumentando. Até uma hora que ele vai chegar num limite, ok? E o que vai acontecer? Reflexão. Então, esse é o ângulo limite, ok? Esse é o ângulo que, se a gente colocar, ele não vai refratar, certo? Ele vai ficar paralelo. Se a gente aumentar um pouco, ele vai ter uma reflexão total. É aquilo que acontece na pista quando está muito quente,
certo? Aqui a gente não vê a pista, é a reflexão total, ok? A gente está vendo maior que um ângulo limite. E o que isso importa? Temos essa relação. Seno do ângulo limite é igual a NB sobre NA. Ou seno do ângulo limite é igual ao N menor, que aqui é o caso do ar, sobre o N maior da água. Por que tem que ter isso? Porque seno é sempre maior ou igual a menos 1 e menor ou igual a 1. Então, esse número tem que estar entre isso. Se o numerador for maior que o denominador, é um número maior que 1 ou menor que menos 1. Ok? Essa é a relação. O seno de L igual ao NB sobre NA. Ou arquisseno de NB sobre NA igual a L. Mas não precisa saber disso. Ok? Vamos para lentes. O penúltimo slide, tá? Já para falar para vocês. As lentes esféricas têm os tipos convergentes e divergentes, ok? A lente biconvexa, plano convexa, convexa, bicôncava, plano côncava e convexo côncavo. Não tem que saber, tá? Você tem que saber identificar. E esse daqui é o desenho de uma lente convergente e uma lente divergente. Lembra lá nos espelhos? Tem raios notáveis também, certo? Então vamos analisar primeiro os raios convergentes. Os raios em um espelho convergente. Porque no espelho convergente converge os raios. Então, por exemplo, temos um raio paralelo ao eixo. Ele vai refratar em sentido ao foco. Então, ele vai cruzar o foco, ok? A mesma coisa acontece ao contrário. Se eu vier cruzando o foco, ele vai paralelo ao eixo, certo? Se eu pegar um raio e cruzar no centro, ele vai continuar em linha reta. E tem um famoso ponto chamado anteparo. O que é o anteparo? O anteparo, a distância de O a é igual a 2F. Distância focal. Ok, gente? Bom, esses são alguns raios, ok? Na lente convergente. Ou seja, passa no A, ele vai voltar no A. Ok? Agora, na lente divergente, ele vai ter os mesmos princípios, só que vai divergir. Ok? Paralelo diverge com foco, nem sei se essa palavra existe, mas ele vai divergir alinhado com foco. A mesma coisa, se estiver alinhado com foco, vai divergir com paralelo ao eixo. Se cruzar no centro O, vai continuar reto. Se ele mirar no anteparo, ele vai mirado no anteparo. Anteparo? Eu não lembro. Não é anteparo. Nossa. Antifoco. Acho que é antifocal. Ponto antifocal. Gente, desculpa. Ponto antifocal. Ok? Bom, vamos... a observação que eu deixei aqui no canto, esqueci até de ver. A formação de imagens é igual ao espelho esférico. Gente, é muito igual. O que você vai fazer? Você vai pegar dois raios notáveis. Vai fazer o desenho deles e o cruzamento vai dar a imagem, ok? E as mesmas classificações. Eu não coloquei aqui porque eu não quero estender muito a aula, certo? Bom, agora vamos para o nosso último slide, que é o mais chato, que é a determinação analítica de imagens, ok? Por exemplo, aqui temos um espelho côncavo, ok? Um espelho convergente, certo? Opa, desculpa, falei merda. Um espelho convergente, uma lente convergente. Ok? Uma lente convergente. É que depois vocês vão entender porque pode ser um espelho também, né? Nesse caso não, nessa imagem não, mas nos sinais sim. Então temos uma lente convergente, desculpa de novo. Uma lente convergente nesse caso aqui. Você pode notar todas as informações aqui. E chegamos à relação da fimose. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. E também chegamos na relação do aumento linear transversal. A sobre I sobre O, A igual a I sobre O e menos P' sobre P. Essas são as duas equações mais importantes da determinação analítica de imagens. Aqui está a legenda para vocês, ok? Regra dos sinais. Quando o foco der positivo, a gente sabe que é uma lente convergente ou um espelho côncavo, ok? Ou uma lente, quando o foco dá negativo, uma lente divergente, um espelho convexo. Ok? Vamos voltar lá nos espelhos, certo? Convexo e côncavo, beleza?
Opa. Voltei, gente, desculpa. Eu fiz merda, tá? Então, estudando os sinais de novo, vamos lá. A gente tem os sinais aqui, né? Uma lente divergente ou uma lente côncava. Convexa, desculpa. Se o P for maior que zero, e ele sempre será, é um objeto real. Não tem objeto imaginário. O P' vai definir se é real ou virtual. E o aumento linear vai definir se a imagem é direta ou invertida, certo? E temos a relação com I. E temos a famosa vergência, que não cai nunca. Mas é bom saber. Vergência é o inverso de F, certo? Bom, chegamos ao fim dessa primeira aula sobre ótica, ok? Recomendo demais esse site aqui, Física e Vestibular. Lá tem todos os conteúdos bem explicadinhos, algumas imagens eu peguei deles. E é isso, pessoal, ok? Espero que vocês tenham entendido, tenham aproveitado. Vai sair mais videoaula e qualquer coisa é só mandar nos comentários ou quem tem o meu contato, é só mandar para mim, ok? Muito obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham curtido essa aula e que venham mais pela frente. Muito obrigado.